Nós queremos dar boa noite não só aos que estão aqui presentes no templo, mas também quem está participando do culto em casa. Nós não gostamos de usar o termo assistir o culto, mas nós queremos convidar você que está em casa a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia quando for falado algum texto, cantar conosco os louvores, porque assim nós participamos do culto e não assistimos, né? Assim como os que estão aqui também. Nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor mais um dia, né? Que o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui para louvar o seu nome. E eu gostaria de deixar uma reflexão que está em Salmo 121, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Amém. Mas para que o Senhor faça todas essas coisas na nossa vida, é necessário que nós abramos as portas dos nossos corações e deixemos que Deus habite em nós. E o cântico que nós vamos cantar agora é Vem Espírito de Deus. Nós queremos realmente abrir os nossos corações e deixar que o Senhor reine primeiramente na nossa vida. Deus não mora aqui nesse lugar feito por lajotas e cimento. Deus mora no nosso coração. Nós somos um templo do Senhor, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós vamos cantar agora Vem Espírito de Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor nesse momento, para que Ele possa estar fazendo algo diferente, aquilo que talvez você ainda não sinta, não tenha, mas que você pode colocar a partir desse momento. Espírito
Amém. Que o nosso coração realmente seja o altar do Senhor. E nós vamos continuar louvando a Deus com o cântico Deus é o meu refúgio. Como nós lemos aqui, quando elevamos os nossos olhos para o monte, o nosso socorro é Deus. Ele é o nosso refúgio. Mas o Senhor é o nosso refúgio, onde quer que estejamos e passando o que estivermos passando, Ele é o nosso refúgio. E por isso nós vamos cantar agora Aclame ao Senhor. Coloque o seu coração para meditar nesse momento. Que o momento dessa música seja um momento de reflexão. Que você esteja pensando, refletindo naquilo que você tem feito para aclamar, para glorificar o Senhor. Meu Jesus, Salvador. Consolo
nos dado todos os dias. Te agradecemos, ó Deus, quando a Tua palavra fala aos nossos corações que o Senhor está cuidando de nós, está ao nosso redor e que o nosso socorro vem do Senhor. Obrigada, Deus, porque nós podemos sentir a alegria de estarmos aqui na Tua casa para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Pedimos, ó Pai, que nós possamos estar saindo daqui diferente como a forma que entramos, que possamos estar recebendo aquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Continua, ó Deus, conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmã Edneia agora nos trará uma música especial. Boa noite, irmãos. Irmãos que estão ao alcance da nossa voz. Essa canção que eu estarei louvando ao Senhor nessa noite, ela fala a respeito do amor de Deus por nós. Um amor tão grande que foi capaz de entregar a sua vida por nós. Então eu convido você a refletir na letra dessa música, dessa canção. E se você ainda não experimentou esse amor de Jesus por você, que foi capaz de morrer na cruz do Calvário para nos salvar, experimente nessa noite esse amor. Amém? Amém. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto, seu olhar.
mesmo assim Jesus me aceita por amor. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso auditório ou santuário já está melhorando a frequência aos poucos, vamos voltando à normalidade e daqui a pouco estaremos aí com todas as nossas atividades, escola bíblica dominical, culto dominical também na parte da manhã e na parte da noite, com mais liberdade. Por sinal, para as crianças, estamos sentindo falta das crianças aqui em nossos cultos. Às quartas-feiras também, às 7h30 da noite, temos o nosso culto de oração presencial e online. E também queremos desejar para os demais irmãos e amigos que estão nos acompanhando ou participando deste culto à distância, conforme a irmã Maísa aqui mencionou. E também nós agradecemos a sua participação. Nós vamos fazer a leitura de um salmo bem conhecido. Este salmo, ele é conhecido como a segurança daquele que se refugia nos braços de Deus. É o Salmo 91. E assim, portanto, nos diz este salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Portanto, este salmo, por demais conhecido, o salmo que tem como título a segurança daquele que se refugia nos braços de Deus. Neste salmo, Salmo 91, nós aprendemos o quanto podemos confiar permanentemente nos braços de Deus, independente do lugar, independente da situação, para qualquer pessoa, independente também de qualquer pessoa. Este salmo nos ensina o quanto nós podemos confiar permanentemente nos braços do Senhor Deus. E à luz deste salmo, nós vamos encontrar algumas palavras importantes para descrever os braços do Senhor. Nos braços do Senhor, primeiramente, nós encontramos refúgio.
E é muito importante a gente lembrar que a palavra refúgio na Bíblia tem um significado muito especial. Na Bíblia, a palavra refúgio significa lugar seguro para se proteger de todos os tipos de inimigos. E a base bíblica para nós fazermos esta afirmação está lá em Números, capítulo 35, versículo 6, existem outras passagens, mas eu gostaria de tomar aqui como exemplo apenas Números, capítulo 35, versículo 6, onde assim Deus falou a Moisés: das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas lhes dareis 42 cidades. Deus deu uma ordem a Moisés para que assim passasse essa instrução para o povo de Israel quando chegasse à terra prometida, e sob a responsabilidade dos levitas, para que cidades, refúgios fossem construídas. E depois, se os irmãos quiserem ler com calma Números capítulo 35, a gente vê aí a finalidade. A finalidade, uma delas, por exemplo, se 2 pessoas estivessem trabalhando no campo e estivessem trabalhando com ferramentas pesadas, e de repente uma ferramenta soltasse da mão de uma pessoa e atingisse a outra, e atingisse com um ferimento fatal, ela viesse a óbito. Então não tinha ninguém ali para testemunhar que ela não foi culpada por aquilo, foi um acidente de trabalho. Só que como que ficaria agora sem uma testemunha para ela convencer de que ela não fez aquilo de propósito? E naquele tempo não havia a legislação conforme nós temos hoje, aonde lá mais na frente a gente até vai ver isso também no tempo do Império Romano, onde não permitia que ninguém fosse condenado sem antes passar por um julgamento. E muitas famílias naquele tempo queriam fazer justiça com as próprias mãos, e de repente essa pessoa poderia ser executada inocentemente. E não só para esse tipo de problema, mas para vários outros tipos de problemas também. Então as cidades refúgio foram construídas para que alguém, se por acaso se sentisse desprotegido, desguarnecido, fosse para essa cidade e lá ficasse até a situação dela ser resolvida. Os príncipes da cidade, a gente vai ver isso depois, em plena atividade, os príncipes das cidades eram obrigados a acolher essa pessoa e aí aguardar pelo julgamento dela até que tudo ficasse esclarecido. E se por acaso acontecesse da coisa não ficar esclarecida, ela ficaria lá até a morte do Supremo Sacerdote, que estivesse naquela época liderando espiritualmente o povo de Israel. E aí então a pessoa estaria livre e isenta de todo tipo de situação que ela viesse a passar como consequência daquele ato infeliz pela qual ela passou. Então a palavra refúgio, no contexto judaico, ela tem um significado muito importante. No imaginário dos judeus, quando se falava refúgio, imaginava uma cidade onde poderiam se proteger, e ali naquela cidade receberiam acolhimento, receberiam apoio, suporte, sustento, e poderiam ficar tranquilos ou tranquilas, porque nenhum mal aconteceria a elas, porque aquelas cidades eram conhecidas como cidades de refúgio. E nos braços de Deus, então, nós vamos encontrar refúgio. Os braços de Deus são o nosso refúgio, onde recebemos cuidado, onde recebemos proteção, onde somos sustentados permanentemente debaixo da sombra do Senhor. Como diz o Salmo 91 que acabamos de ler, no versículo 2: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nos braços de Deus
ficamos refugiados quando nos sobrevêm más notícias? Como que nos criam angústia? Como que nos deixam ansiosos às vezes? Quando nós recebemos más notícias e quando passamos por tristezas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como diz o salmista no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus está presente conosco na hora da angústia. Então, nos braços do Senhor nós encontramos refúgio. Nos braços do Senhor também nós encontramos coragem. A coragem que recebemos dos braços de Deus nos dá forças para enfrentarmos momentos de crises, nos dá forças para enfrentarmos condições emocionais, para suportarmos os agentes do medo e do pavor. Até porque coragem significa coração forte. Coragem é uma palavra composta, entre elas cardia, coração, coragem, coração forte para suportar pressão, para suportar fortes emoções, para suportar grandes apertos, para suportar momentos tenebrosos, momentos angustiantes. E no braços do Senhor nós encontramos coragem. Coragem nós encontramos nos braços do Senhor para permanecermos firmes na marcha do dia a dia, como se diz aí no ditado popular: a fila anda. A fila anda. E o que eu estou querendo dizer com isso, na minha imaginação aqui, para ajudar um pouco, de repente, mente, a me fazer assim, um pouco mais entendido, por conta da minha expressão, que pode estar limitada, há momentos em que a gente tem vontade de ficar parado num canto, entre aspas, tentando fazer o download da alma, fazer o download no cérebro, para poder as coisas sedimentarem, para dar tempo para a gente se oxigenar, se recuperar, beber um copo d'água, fazer uma oração, repousar um pouco, mas acontece que precisa se agir. É necessária a presença da gente em algum lugar. A gente tem que dar resposta para alguém, ou para uma situação, ou para um momento. Muitas vezes nós nos sentimos nessa condição de não termos o direito de termos esse momento, de termos o direito a passarmos os nossos próprios lutos pessoais. E parece que a cada dia que se passa vai ficando cada vez mais pior. Porque muitas vezes a gente está passando por um aperto, por uma dificuldade, a gente está na expectativa de melhora, mas sempre cabe lugar para piorar mais ainda. E às vezes, quando a gente está terminando o dia, solucionando o problema, quando está para botar a cabeça no leito, chega uma outra situação, uma outra notícia, e de vez em quando eu pego alguém dizendo: ai meu Deus, mas essa agora, ai meu Deus, isso ainda também, eu ainda não estou dando conta do problema que me apareceu, e agora ainda me surge mais esta. É uma notícia, é uma situação em que a gente encontra dificuldade para colocar um ponto final a um projeto para a própria vida. E às vezes nós temos que dar conta de outra situação, e às vezes nos sentimos incapazes para isto. Tem a ver com coragem. Então, nos braços do Senhor nós encontramos coragem para marcharmos o dia a dia. Quando parece que nós não vamos suportar, quando parece que nós não temos estruturas físicas, emocionais, mentais ou psicológicas e até mesmo espirituais, mas nós temos que estar em movimento. Você imagina uma pessoa numa situação como esta, ainda tem que pegar o carro para dirigir, ainda tem que chegar na sala de aula para dar aula. Ainda vou dizer para vocês também, porque eu como pastor sou ser humano e sei de alguns colegas que passam por essa situação também,
de sair no sufoco e deixar para trás tudo que lá ficou ainda por resolver e ter que entrar no carro, chegar na igreja, subir no púlpito, dar a paz no Senhor, dar boa noite ou bom dia para o irmão ou a irmã que estão na porta, não tem nem ideia do que está acontecendo na vida desse ser humano chamado pastor. Ele ainda tem que subir no púlpito e ainda entregar a mensagem. E muitas vezes o pastor está aqui pregando e ninguém sabe como é que está a cabeça dele, como é que está o coração dele, como é que está o sentimento dele. Muitas vezes está pregando em frangalhos. Mas ele não é o único. Quantos chefes de família, quantas mães também passam por isto? Quantos funcionários também de empresas têm que trabalhar mesmo assim, chovendo ou fazendo sol, e arrastando os problemas consigo? Não tem como botar alguém para passar esse drama no seu lugar. Não tem como adiar isso para uma outra época, quando não tiver mais nada para resolver. Infelizmente, quando eu aprendi com um senhor de idade avançada na época, e não está mais aqui entre nós, eu já falei isso para a igreja, ele dizia assim para mim: pastor, para viver é tão difícil, mas é tão difícil que a gente quase morre para viver. Quase morre. E eu conhecia o drama daquele senhor, a razão por que ele estava dizendo aqui. Mas nos braços do Senhor nós encontramos coragem, forças para permanecermos firmes na marcha do dia a dia. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, foi isso que Moisés recebeu da parte de Deus: dize aos filhos de Israel que marchem. Hoje pela manhã, quando nós pregávamos no culto da rua, a mensagem foi com base em Êxodo capítulo 14. E justamente naquele ponto, conhecido como sepultura, em outras palavras, o povo de Israel, Deus mandou que o povo de Israel se acampasse naquele local, próximo do Mar Vermelho, sem ter para onde fugir, próximo à montanha de Migdol, aonde ficava uma força especial do exército egípcio, e um estreito entre o mar e essa montanha. E se tentassem fugir por esse estreito, teriam que dar a volta em torno da montanha, e a força especial do exército egípcio, que ficava já lá em cima daquela montanha, poderia descer por um lado ou outro. E na parte diferente, oposta a essa, era justamente a direção da cidade do Egito, aonde Faraó vinha também com as suas tropas. E segundo a história, aquele lugar era o lugar das emboscadas, o lugar das armadilhas, o lugar aonde Faraó ele derrotava os seus inimigos. Seus inimigos chegavam ali, não tinham para onde fugir, porque havia a montanha com uma força especial, um quartel avançado do exército egípcio. Se fosse para o outro lado, teria o mar, e se tomasse o sentido oposto, teria que enfrentar a tropa que viria do Egito com Faraó. E foi justamente naquele local que Deus falou para Moisés: Moisés, diga ao povo que fique acampado aqui. Moisés ainda não estava entendendo qual era o plano de Deus. O povo de Israel ainda não estava entendendo qual era o plano de Deus. E com certeza ali naquele momento o povo pensou que iria morrer. E o povo reclama com Moisés: Moisés, mas não tinha sepulturas lá no Egito para que nós morrêssemos e fôssemos sepultados lá? E vamos morrer aqui, ser sepultados aqui? Até porque o lugar era conhecido como sepultura. E justamente naquele lugar, onde o povo estava atônito, o povo estava desesperado, o povo não via saída, o povo angustiado, Deus dá essa ordem: diga ao povo de Israel que marche. Em meio à sepultura, em meio ao desespero, em meio ao aperto, a ordem de Deus tem que continuar marchando. Está estreito entre o mar e a montanha de Migdol, tem que continuar marchando. Se tomar o sentido oposto, vai enfrentar Faraó com os seus cavaleiros, tem que continuar marchando.
Adiante tem o Mar Vermelho, é para continuar marchando. A vida não pode parar, é para prosseguir. Não tem saída aos olhos humanos, mas tem saída com Deus. Porque nos braços de Deus nós encontramos coragem para passarmos por o que tivermos que passar, por situações que nós não gostaríamos nem para os nossos piores inimigos, entre aspas, mas temos que passar. Precisamos de coragem para nos mantermos de pé, para não perdermos nossas esperanças, para não jogarmos fora a nossa planilha com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com aquilo que imaginamos para o nosso futuro, para o futuro da nossa família, para o futuro dos nossos filhos, para o futuro da nossa nação, para o futuro da nossa igreja. Os filhos de Deus não jogam fora nem os seus rascunhos de projeto de vida, seja por questão de enfermidade, seja por questão de desemprego, seja por conflito no casamento, seja por conflito com os filhos, conflito com os vizinhos, conflito na empresa onde trabalha, conflito na escola e até mesmo dentro da igreja. Os filhos de Deus não jogam rascunhos de projeto de vida, independente da idade, da condição social, não jogam fora, porque a palavra de Deus nos diz que o homem pode planejar. Enquanto Deus não der a palavra final, aquele projeto ele prossegue de pé, porque quem dá a palavra final é Deus. É Deus que dá a palavra final. Amém. É direito nosso planejar diante do Senhor, pedirmos a bênção do Senhor e deixar que Deus dê a palavra final. Então, nos braços do Senhor, nós encontramos coragem para permanecermos de pé e não perdermos nossas esperanças, nossos sonhos, nem o nosso futuro. Meu irmão, minha irmã, não jogue na lixeira o seu sonho, porque como nos diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Às vezes um projeto de vida que a gente pensa que é para este ano, mas está no nosso coração, porque Deus permitiu, Deus nos colocou esta visão, mas de repente não é para este ano, é para o ano que vem. Mas não desista dele. Hoje eu estava lendo um noticiário e tudo indica que vai ser isso mesmo, que o ano letivo deve recomeçar no Brasil só ano que vem. Então agora como é que fica a situação de quem não continuou estudando? Vai perder uma série? Vai ganhar essa série sem ter estudado? E aquilo que planejou para a sua vida, de acordo com a sua idade? De repente alguém agora com 18 anos, eu com 18 anos estava contando de terminar o ensino médio para começar a minha faculdade ano que vem. Então ano que vem eu já não vou estar mais com 18 anos. Por quê? Porque tudo ficou parado, mas a idade continuou passando, continuou? Os minutos continuaram correndo. E aí como é que fica isso? E aí está uma polêmica que fica para as autoridades, para a sociedade, escola, professores, alunos resolverem. Com certeza vai aparecer uma solução, mas com Deus isso não quer dizer nada. Não fique você achando que o seu projeto tem que ir para a lixeira porque um ano passou e foi um ano perdido. Eu estava falando aqui há pouco tempo que eu vi também, já nem lembro mais quantos casamentos foram adiados para ano que vem, e pessoas que tinham tudo certinho, tudo arrumadinho para se casar este ano. Eu fico pensando em pessoas nessa idade, nessa época, de acordo com a sua idade, eu vou casar este ano para ano que vem ter o meu primeiro filho. Só não pode ter o filho antes para depois se casar, pelo amor de Deus. Mas agora adiou a ter o filho, para quando? Como é que fica aquele projeto de vida? Contando de ter a formatura este ano, terminar o último período da faculdade, aquela promoção que teria naquele serviço, aquele aumento de salário. Olha, nos braços do Senhor nós encontramos coragem
A coragem da parte de Deus não nos deixa perder nenhum tempo, não nos deixa perder nenhum minuto. A coragem da parte de Deus não nos deixa perder o sono por conta dos desastres econômicos ou por conta do medo das coisas piorarem, mesmo que venham a piorar. No Salmo 91, versículos 5 e 6, nos diz assim: não terás medo do terror de noite, nem de seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Nos braços do Senhor também encontramos segurança. Precisamos da segurança dos braços de Deus, porque os braços dos governantes morrem, os braços dos militares e seus exércitos também passam por derrotas, mesmo que sejam as maiores potências do mundo. Por isso o salmista, já no seu tempo, no Salmo 20, versículo 7, ele fez a seguinte afirmação: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nosso Deus é a nossa segurança. Sempre haverá segurança nos braços de Deus para os que andam no seu caminho, e não segundo os caminhos dos homens. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus deixou isso bem claro para aquele general. A Josué Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E Josué foi o general que foi. E se Israel tem aquele espaço que nós sabemos lá no Oriente Médio como nação, é por conta deste homem ter permanecido fiel no caminho do Senhor. Eu estava lendo agora há pouco tempo um levantamento que uma missionária lá de São Paulo, ela mandou para a gente pelo Facebook, porque o ministro da Educação é um pastor evangélico, e alguém aí no meio artístico disse: pastor, que ele deixa a religião dele em casa para poder ser ministro da Educação. Vou colocar essa questão à parte, nós vamos lá no ponto principal. Uma missionária, ela fez um levantamento das escolas em que mais receberam prêmio Nobel. Não tem uma faculdade, não tem uma instituição de educação pelo mundo afora, organizada ou por batista, ou por presbiteriano, ou por metodista, e até mesmo uma pela Igreja Católica, não deixa de ser cristã por causa disso. Não tem uma instituição de educação pelo mundo afora que tenha ficado fora de receber algum prêmio Nobel. Em outras palavras, as melhores instituições de educação, mais famosas, mais renomadas e que recebem grandes financiamentos, são escolas organizadas por cristãos. Isto é fato. E aí nós vemos com isto já algo muito importante: a diferença que se faz quando se anda no caminho de Deus, debaixo da sabedoria de Deus, debaixo do aconselhamento de Deus, em respeito ao próximo, em respeito à sociedade, em respeito à família, em respeito à nação, mas em primeiro lugar, temor a Deus. Isso vem mostrar para nós de que a nossa segurança está em Deus, conforme Deus falou para Josué:
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E conforme nós encontramos nos versículos 10, 11 e 12 do Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu gosto demais desses trechos da Bíblia, onde nós encontramos a afirmação desta maneira: para te guardarem em todos os teus caminhos, não só em alguns momentos dos caminhos, não só em alguns caminhos. Isso aqui tem a ver com as nossas decisões, os aspectos diversos da nossa vida no dia a dia. Aqui está a promessa da palavra de Deus, que em todos os sentidos, em todos os aspectos, nós seremos guardados. E Deus assim prossegue: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E por último, nos braços de Deus nós encontramos salvação, encontramos refúgio, encontramos coragem, encontramos segurança e por último encontramos salvação. Amém. Os problemas diversos da vida, mais do que nunca em nossos dias, como o terrorismo, calamidades, desastres naturais e esta pandemia pela qual estamos passando com a sua crise econômica, tem nos servido de alerta para nos fazer ver o quanto precisamos da salvação dos braços de Deus. Você pode confiar no homem com essa pandemia toda que está acontecendo aí? Você pode confiar no tratamento nos estabelecimentos de saúde? Você pode confiar na palavra do governante do seu estado, no que diz respeito à política adotada para tratar da questão da saúde nesse tempo de pandemia, do prefeito da sua cidade, do presidente da república, dos secretários de saúde? Todos eles são coesos, têm o mesmo discurso, estão falando a mesma coisa? Você se sente seguro? Eu não. E você? Se sente seguro? É só Jesus. Eles podem ser nossa referência de salvação? Você confiaria um ente querido seu às mãos desses homens, dessas instituições? Verdade seja dita, é como está escrito na Bíblia: maldito é o homem que confia no homem. E tem homem que é pior ainda do que o outro para se confiar. E o pior é aquele que chega e promete e depois não cumpre. Porque confiar no homem, segundo a Bíblia, nós não podemos confiar. Mas tem aquele que a gente não conhece, tem aquele que não está andando do nosso lado. É como disse o salmista em certa ocasião: aquele que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. O pior de todos é esse, que parece ser conhecido de todo mundo e que promete que vai fazer e acontecer para todo mundo, e depois, então, nós ficamos na dúvida quanto à sua promessa. Esse que é o pior. O próprio Jesus tinha vários inimigos, tinha vários perseguidores, e por mais que eles tentassem derrubar Jesus, não conseguiram. E o único que serviu de instrumento para que Jesus fosse levado à cruz foi justamente aquele que comia do pão dele. E quando ele estava celebrando a sua última ceia, ele disse: aquele que eu molhar o bocado e der para comer, esse é o que há de me trair. Quem traiu Jesus foi justamente um que prometia tudo
também, como todos os demais. E não é diferente de nossos dias, não, meus irmãos. E parece que isso nunca mudou, e parece também até que nunca vai mudar. Então a nossa salvação é Deus. Amém. A nossa salvação é Deus. Vivemos terrorismo, vivemos calamidades, desastres naturais, vivemos essa pandemia, vivemos uma crise econômica e tem gente que quer ajudar a piorar mais ainda. Mas tudo isso tem nos servido de alerta para nos fazer ver o quanto precisamos da salvação dos braços de Deus. E isso me chama muita atenção, porque agora nos versículos 15 e 16 do Salmo 91, nós vamos ver que agora Deus passa a ser a primeira pessoa do singular. O salmista vai escrevendo o salmo, ele como a primeira pessoa, nós como a segunda pessoa, e ele falando sobre Deus na terceira pessoa. Mas quando chega aqui nos versículos 15 e 16, os personagens mudam de lugar. Então Deus agora passa a ser a primeira pessoa. É como se Deus estivesse dizendo assim para o salmista: olha, agora quem vai escrever sou eu. Eu vou completar isso que eu pedi para você escrever. Eu lhe inspirei através do meu Espírito Santo para você escrever isso, mas agora eu vou escrever, porque eu quero terminar como eu estivesse falando isso. E na primeira pessoa do singular, Deus fala a respeito daquele que confia nos braços dele para a sua salvação. A esse Deus promete: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, isso é demais. Faz me lembrar um pouco que está lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo tinha dificuldade para escrever as cartas dele, porque ele tinha um problema óptico muito sério. Ele não enxergava direito, os seus olhos inflamavam constantemente. Segundo alguns, possivelmente efeito do encontro com aquela luz quando ele estava a caminho de Damasco, ficou cego, voltou a enxergar. Talvez seja esse o espinho na carne dele, pelo qual ele orou 3 vezes. Deus disse: não, a minha graça te basta. E aí então ele pedia aos seus discípulos para escreverem por ele. E o Pedro vai falar uma coisa interessante para nós. Na época, Pedro recomendando a alguns crentes daquela época para que tomassem cuidado, porque alguns se aproveitando dessa situação, por ele, Paulo, não poder escrever com o próprio punho, então alguns falavam ou escreviam uma coisa dizendo que era Paulo que tinha feito aquilo. Então Paulo, para evitar esse problema, ele agora estava adotando um critério: a pessoa escrevia o que ele ditava, mas quando chegava lá no finalzinho da carta, Paulo dizia assim: agora deixa eu terminar a carta, eu vou escrever o finalzinho, concluindo, e vou colocar a minha assinatura. É por isso que uma das cartas ele vai dizer assim: veja com que grandes letras vos escrevo, que era coisa de quem não enxergava direito, e fazia aquele garruchão. Uma caligrafia completamente diferente de todo o conteúdo da carta que tinha escrito por uma outra pessoa que enxergava normalmente. E aí Paulo então terminava escrevendo com seu próprio punho, para que ficasse bem claro que a carta era dele. E não nesse sentido, porque não é o problema de Deus, mas no Salmo 91 é como se Deus estivesse dizendo assim para o salmista: olha, você escreveu para as pessoas a meu respeito, mas agora deixa que eu escreva os últimos versículos deste salmo. Os versículos de 15 e 16 é como se Deus estivesse escrevendo. Ele mesmo diz: aqueles que confiam no seu braço como salvação. Deus promete a esses: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias
e lhe mostrarei a minha salvação. Só aqui nós teremos mensagem para um outro dia. Porque uma coisa que fica bem clara aqui para mim, quando Deus diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Ou seja, Deus não vai me tirar da angústia. Querendo ou não, o tempo que eu tiver que ficar na angústia, Deus não vai me retirar. Ele vai me retirar num determinado momento. Mas se eu tiver que passar, eu vou ter que passar. O consolo que Ele me dá é o seguinte: você vai passar, mas eu estarei com você. Amém. Você vai passar, mas eu vou estar junto com você. Você vai chorar, mas eu vou chorar junto com você. Você vai sentir dores, mas eu vou sentir dores também junto com você. Você não vai passar por essa sozinho, eu vou passar junto. Passaremos juntos por essa angústia, até encontrar a saída. E aqui, portanto, Ele promete: dela o retirarei. E quando for para retirar, é para glorificar. Que coisa maravilhosa. Cada coisa tremenda que Deus promete para a gente. Conclusão: em Jesus nós temos os braços de Deus à nossa disposição para este tempo no qual vivemos. Em Jesus, Deus nos liberta da pior pandemia que deu origem a tudo isso que está acontecendo no mundo e que também contaminou toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer para nós: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Os jovens, sexta-feira, estavam me perguntando algo relacionado ao pecado, e o que o nosso pecado tem a ver com o pecado de Adão. Cada um vai responder por sua vida diante de Deus, mas eu citei um exemplo que nos faz ter uma ideia melhor a respeito disso, de que esta pandemia, que é a pior de todas, contaminou a toda a humanidade, que é chamado pecado. Eu perguntei a eles assim: na época da escravidão aqui no Brasil, em pleno regime de escravidão, em pleno regime, se um casal de escravos viesse a ter filhos, esse filho, quando nascia como escravo também ou não? Obviamente que a resposta foi: nascia como escravo. Enquanto a criança estava sendo gerada dentro da mãe, estava sendo gerado ali um futuro escravo ou uma futura escrava, porque filho de escravo também já nascia escravo. E assim é o que aconteceu com a humanidade no sentido espiritual. A humanidade, no sentido espiritual, nós nascemos do primeiro casal e... Obrigado, irmão, e do primeiro casal, portanto, nós nascemos também. Eles se tornaram escravos do pecado. E assim toda a humanidade que veio em seguida, como filhos do primeiro casal, escravo do pecado, também nós nascemos já como escravos. Esta é a pandemia que contaminou toda a humanidade. É o que o apóstolo Paulo fala para a gente em Romanos capítulo 5, versículo 12: através de um homem então entrou o pecado no mundo, mas em Jesus os braços de Deus nos favorecem com refúgio, coragem, segurança e salvação para hoje e eternamente. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, meu amigo, você que está nos ouvindo agora,
Guarde esta mensagem no seu coração. Os braços do Senhor nos dão refúgio, nos dão coragem, nos dão segurança, nos dão salvação, e tudo isso hoje Deus faz através de Jesus. E quem crer em Jesus como os braços de Deus, por sinal, Jesus, ao morrer na cruz, morreu de braços abertos, até como uma demonstração de que Ele está com seus braços abertos, seus braços estendidos para nós. E Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De que você está cansado? Está cansado da vida? Está cansado de tristeza? Porque a tristeza também cansa, tira forças. Está cansado porque os seus projetos de vida foram por água abaixo? Está cansado porque nada dá certo na sua vida? Então receba Jesus agora como Salvador e Senhor da sua vida. Amém. Creia nele. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então que você possa receber agora Jesus Cristo como seu Salvador, e assim você sentir os braços do Senhor a partir deste momento da sua vida, lhe dando refúgio, coragem, segurança e salvação. Que Jesus esteja presente na sua vida agora, através de uma decisão pessoal. Receba como seu Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus lhe abençoe. O pastor falou uma coisa muito importante aqui em relação aos sonhos, aos projetos. E ele falou: nunca jogue os seus sonhos numa lixeira. E o cântico que nós vamos cantar agora é exatamente falando sobre os sonhos. Se nesse momento de pandemia ou por algum outro problema que esteja acontecendo na sua vida, está te incomodando e você pensa que os seus sonhos estão sendo sufocados, não pense dessa forma, porque como nós ouvimos aqui na mensagem, quem dá a assinatura final é o nosso Deus. Então, se os nossos sonhos estão de acordo com o coração de Deus, Ele vai nos conceder. Nós precisamos sonhar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o coração de Deus. Amém? Amém. O teu coração
noite. E se tem alguém aqui no santuário que gostaria de tomar parte nesta oração, de se refugiar nos braços de Deus, de querer coragem nos braços de Deus, de querer a salvação em Jesus, como os braços ou o braço de Deus. Aonde estiver aí, pode se colocar de pé, porque nós estaremos orando. E se alguém em casa também estiver agora nos acompanhando nesta oração, se estiver tomando a sua decisão de receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, para ficar curado definitivamente da pior pandemia, do pior vírus que é o pecado, e que colocou a humanidade em tudo isso que nós vemos acontecer. Deixe a sua mensagem aí também, deixe o seu texto, coloque aí que você está tomando essa decisão e que você gostaria de continuar fazendo contato conosco, e nós arrumaremos um jeito também de fazer contato com você, para que assim nós possamos dar melhores orientações e continuar orando também por sua vida. A igreja toda vai se colocar de pé e nós vamos orar agora nesta hora. Pai querido, Senhor Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu santo e precioso nome. Ó Pai, muito obrigado, meu Deus, por este dia que o Senhor nos concede, por chegarmos ao final dele da melhor maneira, diante da tua palavra, louvando o teu nome junto com os nossos irmãos, pregando o teu evangelho, Senhor. Ó Pai, que este momento tenha sido um momento de refrigério, pois sabemos que a tua palavra ela nunca retorna vazia. Sabemos que corações foram alcançados, nem que tenha sido uma palavra apenas, mas que desde que seja a tua palavra é o suficiente para fazer toda a diferença. Assim como este cântico que acabamos de ler, assim como aprendemos na tua palavra promessas grandiosas, maravilhosas, permanentes, de que nós podemos confiar nos teus braços, e que o Senhor esteja indo de encontro à expectativa daquelas pessoas que desistiram de repentemente até de viver os seus projetos de vida, desistiram, Senhor, de planejar, e deixando a vida lhes levar para onde for, sem nenhuma expectativa, mas que tu possas estar agora ocupando o coração de cada um, na pessoa de Jesus. Que Jesus agora esteja levando salvação, que hoje seja um dia de almas se rendendo aos teus pés, que hoje seja um dia também de renovo espiritual, de uma fé renovada dos teus filhos, de sabermos que por pior que venhamos passar, mas o Senhor está conosco até o momento exato da saída. Em nome de Jesus, abençoando, Senhor, cada família, cada casal, cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada jovem, Senhor, cada trabalhador, cada estudante, abençoando a nossa nação, abençoando os nossos governantes, abençoando o nosso Brasil, curando o nosso Brasil, libertando o nosso Brasil, trazendo, ó Pai, estabilidade para o nosso Brasil, quebrantamento, Senhor, no coração de toda a nossa nação, em nome de Jesus. Ó Pai, eu peço por isto e agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor.